Minha mãe ficou com uma cobrança indevida em banco um tempão. Eu falei assim, ó, vamos tentar resolver. Ligar, não conseguia. Ia na agência direto, não resolvia. Eu falei, pô, vai no Procon. Só que ela ainda... Ela falou, não quero problema. Eu tenho uma conta muito antiga. Eu falei, pelo amor de Deus. E aí Senão o banco não aprende, parece, né? E é um conselho de quem trabalhou para essas empresas. Elas não sabem quem é você. Se você não for um cara que tenha muito dinheiro, elas não sabem quem é você. Então essa de, eu tenho conta há tanto tempo e vou prejudicar o gerente. Não, você não vai prejudicar o gerente. Você vai só se prejudicar se você deixa um problema se estendendo. Né? E às vezes nessa daí você ainda tem um ressarcimento, né? Tem uma questão... Se você tiver realmente errado, o banco, normalmente ele faz... Se você entrou pelo Banco Central, a reclamação, normalmente o Banco Central media para você fazer uma devolução dos valores errados ou algo assim. Mas se você entrar na justiça, eventualmente você pode ter ressarcimento de tudo, inclusive dano moral, né? Normalmente o banco ele já entra antes e faz um acordo, né? Ele tenta evitar o pior, né? Acho que todas as empresas elas estão caminhando mais para isso, né? A gente tem muita mediação hoje, tem tribunal para mediação, você tem em muitos contratos já prevendo que tem que ter a mediação antes do processo jurídico. Isso é extremamente interessante, é uma coisa que é recente no Brasil, moderno, é mais moderno. E quando a gente consegue entender que isso é benéfico para todo mundo, não só para o consumidor, é benéfico para a empresa também, tudo fica mais barato, inclusive, porque isso é custo. Se você vai para mim, a empresa vai arcar com prejuízo, não, ela vai colocar isso no custo que ela tem. As coisas vão ficar mais caras se ela tem várias ações na justiça. Então, se ela faz acordo, se ela resolve os problemas, se ela consegue ter um prejuízo menor, acaba que os custos delas ficam menores. Você falou tudo. Uma vez me convidaram para uma palestra, para um grupo de supply chain, né, de compras mesmo, né? E eles falaram assim, você pode cobrir esse tema aqui? Na época acho que eu estava na PepsiCo, e aí era como estruturar controle de contratos no departamento de compras, né? Por quê? Obviamente você tem relação com fornecedores, você tem que saber o que está vencendo, o que você tem que renovar, ou o que está com algum problema, alguma cláusula importante para a empresa que falta, e ter esse controle é muito bom. Aí eu falei, não, pego esse assunto, até um beijo para a Picoral, a Patrícia Picoral, ela trabalhava comigo, ela ajudou a estruturar, fez um trabalho lindo na PepsiCo lá, controle assim, todo automatizado e tal. E aí eu fui palestrar nesse evento ali, aí eu perguntava assim, ó, levanta a mão aí, quem é de compras? Pô, era 80%. Levanta quem é do jurídico, uns 15%. E os outros 5% eram os donos das empresas ou outras áreas ali, pessoal da administração. Aí eu falei, ó, antes de começar a explicar aqui como estruturei, como que a gente fez para estruturar isso, eu tenho que avisar que nem todas as empresas... Primeiro, nem todas as empresas estão fazendo mais contrato com fornecedores. Todo mundo ficou assim com aquela cara. Eu falei assim, ó, nenhuma grande empresa quer perder um grande fornecedor. E nenhum fornecedor quer perder um grande cliente. Aí eu citei alguns exemplos de empresas grandes, de bebida e tudo mais, que não estavam mais fazendo contrato. Porque aí todo mundo ficou espantado. Eu falei assim, ó, levanta a mão aí quem faz contrato com o fornecedor. Aí todo mundo falou. Continua com a mão levantada quem já teve problema com o fornecedor nesse contrato. Pô, quase todo mundo ainda continuou com a mão levantada. Eu falei, de vocês que tiveram problema, quantos judiciaram? Putz, aí ficou, uns 10% judiciaram. Aí eu falei, de vocês que judiciaram esse contrato, quantos resolveram em menos de um ano esse problema na justiça? Todo mundo baixou a mão. Porque é muito moroso. Aí eu falei, tá vendo? Às vezes você não vai resolver na justiça, porque a justiça demora ainda muito. Com um problema que você está tendo com o fornecedor. Você vai ter que trocar de fornecedor, ou você vai resolver essa situação com o seu fornecedor e aquele problema vai ficar pendurado na justiça. Então, essas ferramentas de usar um outro tribunal ali, de mediação, é um artifício que é muito usado nos Estados Unidos, na Europa. Só que aí tem a ver um pouco... Será que não tem a ver com o nosso modelo? Se não me engano, por exemplo, Estados Unidos... lei comum, e aqui é lei civil, né? Sim. Então os contratos, quando eu fazia contratos em outros países, pô, era uma tripa, era um negócio assim, era um bloco desse tamanho o contrato dos meus Estados Unidos. O mesmo contrato, às vezes com a mesma empresa no Brasil, cara, era fininho, assim, ó, porque aí os advogados americanos não entendiam, mas, cara, que é esse é o contrato no Brasil? Eu falei, pois é, porque a gente já tem uma lei que é um arcabouço, mas é isso, né, mais ou menos. Até 2015, você não podia ter previsão no contrato que teria uma mediação.
Aí, em 2015, com o novo Código de Processo Civil, você tem uma autorização expressa na lei que você pode ter uma mediação ali e deve ter uma mediação ali. Então, em muitos contratos, você vai ver a cláusula de mediação colocando, sei lá, a Associação de Comerciantes de São Paulo, colocando como mediador, entendeu? Porque para resolução de conflitos antes de você judicializar a coisa. Então, você vai ver isso nos contratos, principalmente nos mais novos, né? 2015 para frente. Porque era uma coisa que na lei não tinha essa previsão legal. Você até podia fazer ali e tal, mas não tinha previsão legal. E depois de 2015 você começou a ter. E aí você tem tribunal de mediação mesmo. Você vai tentar fazer a resolução do problema antes de judicializar. Porque o judiciário do Brasil é o mais caro do mundo. O judiciário do Brasil é o que mais tem processo no mundo. Caramba. E o judiciário do Brasil, ele é moroso. Mas ele é moroso por um motivo bem simples. Ele não tem tanta gente como a gente acha que tem de funcionário, e ele tem muito processo, Uma fila grande, né? Uma fila grande para o juiz poder analisar, para o serventuário, às vezes precisa de perícia, às vezes precisa de um médico, às vezes precisa de um engenheiro, às vezes é uma complexidade muito grande dentro de um processo e vai fazendo com que o processo se estenda no Brasil. Apesar de ter tentativas para que ele diminua, e você tem várias instâncias, várias maneiras de recorrer, faz com que o processo vá ficando mais longo, mais demorado, e você receba lá no final, não recebo, vai ter a resposta do judiciário. Só que as empresas começam a ver que a mediação é muito melhor, né? Você fazer um acordo é muito melhor para ela e para o consumidor, porque às vezes o cara deixa de ser cliente da empresa quando ele processa. Isso é uma das piores coisas que tem. Lógico. Porque na empresa que eu trabalhava, tinha uma mente muito aberta. Vamos tentar resolver tudo isso aqui antes do cara judicializar. Então a gente esticava a corda no máximo possível para o cara não judicializar. Lógico. É claro que a gente também não poderia colocar a empresa em prejuízo, tampouco de falar, não, esse cara não tem direito nenhum, para que eu vou fazer um acordo com ele? Agora, se o cara tinha algum direito, se o cara tinha... Vamos esticando a corda, vamos deixar no máximo pra gente, às vezes até empatava lá os problemas da empresa para que o cara não judicializasse. Por quê? Porque o cara via que a empresa resolvia, ele voltava a fazer negócio, não falava mal da empresa. Porque a pior coisa para empresas, até para uma empresa grande, é as pessoas falando mal dela, né? Dizem, né, que uma propaganda negativa vale por 25 e uma propaganda positiva vai valer para 2, 3. É verdade. Então, era isso é isso que as empresas têm cuidado muito, pelo menos as que eu consigo acompanhar. E isso eu via na empresa que eu trabalhava, esse cuidado. E hoje tem essa mediação. Você falou que os fornecedores, eles não querem mais judicializar tanto assim, e não querem mesmo. Tanto que às vezes resolviam um problema lá, falam, olha, o cliente entrou por conta de um produto seu, porque a gente era o vendedor, né, do produto que o fornecedor fornecia. Então o fornecedor, ele mesmo negociava e resolvia com o cliente. Para não ter um problema com a empresa que eu trabalhava, que era grande, e para também não ter uma visão ruim dos clientes. Acho que esse é o caminho, assim, pro futuro vai judicializar só o que realmente você não tem uma resposta amigável de todas as partes.